mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do Zona Curva em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje separei 4 temas que aconteceram nesses últimos dias para a gente discutir. Ainda falando sobre esses países em desenvolvimento e que tentam ganhar maior protagonismo internacional, eu vou falar agora sobre Rússia e Turquia. Isso porque o presidente russo e o turco Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan acabaram se encontrando justamente para discutir o acordo de grãos do Mar Negro. Se você lembra que eu comentei aqui em alguns vídeos atrás, esse acordo foi quebrado pela Rússia. Até então, esse acordo tinha sido estabelecido no último ano entre Rússia e Ucrânia, justamente com a mediação da Turquia, para permitir que os navios de grãos pudessem sair e escoar a produção justamente pelo Mar Negro, permitindo, portanto, que essas cargas tão importantes chegassem aos seus destinos e impedissem algum tipo de crise alimentar. O Putin, inclusive, nessa reunião agora com o Erdogan, declarou que os russos foram obrigados a sair do Acordo do Mar Negro justamente pela atuação dos países ocidentais em impor sanções à Rússia e não permitir que os grãos feitos na Rússia conseguissem alcançar os mercados internacionais e dessem uma preferência aos grãos ucranianos. Então, ele basicamente se coloca nessa posição de que a Rússia se defendeu por meio da saída desse acordo e tentou justamente inserir a sua produção de grãos no cenário internacional, mas ainda assim a gente percebe que isso causa um conjunto de consequências para o mundo, sobretudo aqui a alta do preço dos alimentos e uma possível crise de fome, principalmente nos países mais pobres. Eu comentei recentemente, agora há pouco, que a gente tem visto uma onda de países africanos trocando o apoio e a influência da França e da Europa pela influência russa, ou pelo menos declarando querer uma aproximação maior com a Rússia, mas a gente ainda não consegue estimar quais os efeitos a médio e longo prazo que esse tipo de atuação da Rússia de sair do Acordo do Mar Negro poderia ter justamente para a sua influência no continente africano. Se a gente imaginar que os países africanos são os principais importadores em alguns âmbitos desses grãos russos e que dependem muito dessa importação para conseguir manter a sua base alimentar mais ou menos estável, a saída da Rússia do Acordo do Mar Negro pode, e já temos dados sobre isso, afeta diretamente esses países africanos, que, por exemplo, têm um aumento de fome, um aumento do preço dos alimentos e que, portanto, são os principais afetados por essa crise alimentar que é global, mas que, de novo, afeta os mais pobres, afeta os mais vulneráveis primeiro. Então, a gente ainda não consegue saber quais seriam esses efeitos políticos de uma decisão da Rússia e que, por exemplo, poderiam afetar justamente esses países que, a princípio, gostariam de maior aproximação. Então, o que a gente tem visto agora nessa reunião entre o Putin e o Erdogan, que até agora não teve resultados palpáveis sobre esse acordo, é a tentativa de novamente mediar essas conversas e garantir que os grãos russos e também ucranianos consigam escoar sua produção pelo Mar Negro. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desses assuntos. Se você tem dúvidas sobre as explicações, deixa aqui nos comentários, e também se você tem sugestões de temas para as próximas semanas, também comenta aqui que eu sempre dou uma olhada. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.